Eu começo esse vídeo assim porque, sinceramente, a imprensa paulista, os bairristas, os corintianos não param de chorar. Ainda mais depois da coletiva concedida pelo Duílio, presidente do Corinthians, falando do Vitor Pereira. O legal foi que ele falou que o Flamengo não tem nada a ver, não tem culpa. É exatamente, porque seria bizarro se ele viesse nessa coletiva e culpasse o Flamengo por tudo que aconteceu aí entre Corinthians e Vitor Pereira. Mas, bom, eu vou trazer para vocês aqui um corte lá da ESPN Brasil, Grupo Disney, onde o jornalista André Kfouri e também o ex-goleiro Praz falaram sobre essa situação dessa coletiva do Duílio, as declarações do Duílio, e falaram sobre o que vai ser, né, o Vitor Pereira no mais querido do Brasil. E eu vou trazer isso aqui para vocês, esse corte na íntegra, lembrando que os créditos, direitos autorais e imagens deste corte é lá da ESPN Brasil, Grupo Disney. Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Então, deixa eu trazer para vocês, olha só, o corte lá da ESPN Brasil, onde o jornalista André Kfouri e também o ex-goleiro Fernando Praz falaram sobre Vitor Pereira no Flamengo, dessa entrevista coletiva do Duílio, falaram um pouco disso e o que vai ser, né, o VP no comando do mais querido do Brasil. Vamos conferir o comentário dos dois. Ontem a gente conversava sobre isso aqui, né, era Praz, e a gente se perguntava o que será que o Duílio vai falar. E ele falou exatamente o que a gente estava imaginando. Ele falou sobre o caráter do Vitor Pereira, falou que isso é uma coisa que não domina, falou que ele mentiu e falou que a história acaba naquele momento. Por quê? Porque não quer crescer uma história que já é doída para a torcida do Corinthians e para o Duílio também. Assim, um amigo meu sempre fala que toda história ela tem dois lados, né? Essa pode ter três, né? Porque eu tô curioso para ver a entrevista do Vitor Pereira quando questionado a respeito disso, né? Para ver qual vai ser o posicionamento dele. Mas eu acho que já ficou bem claro o que aconteceu, né? E assim, é chato, é duro, mas foi o que o Duílio falou. O caráter das pessoas a gente não controla. Às vezes a gente descobre logo no começo, às vezes a gente descobre no meio do caminho, às vezes a gente descobre lá no fim do caminho, mas uma hora ou outra acontece. Quem não passou por isso, né? Eu passei por isso também dentro do futebol. Infelizmente é normal, não só no futebol, na sociedade em si, mas fica uma situação assim mais chata ainda, porque foi construída uma relação de confiança, né? E isso no futebol é fundamental para qualquer trabalho dar certo. A primeira relação que tem que ter é de confiança. Porque por melhor que seja profissional, por mais qualidade que tenha profissional, que tenha o grupo, se não tiver a relação de confiança, o trabalho não anda. E o presidente do Corinthians achava que tinha criado essa relação, tanto pela entrevista que ele deu falando de que viu o Vitor Pereira como um irmão, né? Então isso serve também de lição para todos nós, né? Não só para o Duílio, não só para o Corinthians, mas eu acho que a única versão que a gente precisa saber agora para fechar essa história é a do Vitor Pereira, e provavelmente a gente vai saber na primeira coletiva que ele der, porque é um assunto que não vai poder fugir à pauta da coletiva. Pois é claro que ele vai falar sobre isso, André, a gente vai aguardar para escutar o que o Vitor Pereira tem para falar, mas você acha que isso de alguma forma pode prejudicar a maneira como o Vitor Pereira já entra no Flamengo em relação aos jogadores? Talvez. O meu palpite é que ele não vai falar. Nas entrevistas que ele der, seja... Vai falar o quê? Eu não vou falar sobre isso? Né? Para mim fica pior ainda. Assunto bloqueado. É a minha impressão. Na verdade, ele pode tomar esse caminho, né? Não vai ser a primeira entrevista coletiva em que um assunto não vai ser comentado. Teoricamente, o assunto que gera mais interesse. A minha impressão é que ele não vai falar sobre isso, eu não vou falar. Próxima pergunta. É o que eu acho. Que também já responde, né? Mas é o que eu acho que vai acontecer. O relacionamento dele com os jogadores do Flamengo é um relacionamento que precisa ser construído, né?
e faz parte dos interesses dele, Vitor Pereira, traçar uma linha no momento da chegada, ou seja, o início do trabalho, e começar essa história do zero. Mas para os jogadores, e o Praz, obviamente, tem totais condições para falar sobre esse tipo de relacionamento, para os jogadores que são mais preocupados com a conduta das pessoas, esse é um assunto que precisa ser explicado, é óbvio. Não necessariamente precisa ser explicado em público, mas precisa ser explicado ali dentro. Um ou outro jogador vai querer saber o que aconteceu, até para também ter noção de com quem está lidando. Agora, no relacionamento profissional, técnico, jogadores, hierarquia, comissão técnica, grupo de atletas, acho que talvez não afete em absolutamente nada. E as coisas vão ser muito lidas também a partir do desempenho e dos resultados do Flamengo. Que a gente não perca de vista, o Vitor Pereira é um ótimo técnico de futebol. O grupo de jogadores do Flamengo é o melhor do Brasil. A chance da coisa não andar bem é muito pequena, a não ser que seja justamente por questões internas que fazem com que um trabalho não vá adiante. Esse episódio do Corinthians tem a capacidade de minar a trajetória do Vitor Pereira no Flamengo? Eu creio que não, porque o ambiente do futebol é um ambiente próprio para estas atitudes, e não o contrário. Isso é o normal. Nós estamos diante de um episódio que acabou ganhando maiores proporções porque o Vitor Pereira permitiu. Está claro agora, por mais que a gente não saiba de muita coisa, mas está claro, tem algumas coisas claras. A primeira, ele não queria ficar no Corinthians e ele não respondeu de maneira sincera por quê. Ele criou uma história para que a decisão dele fosse aceita. Porque se eu falo de questões pessoais aqui, os nossos superiores na ESPN e na Disney vão entender. Não haverá a menor dúvida. Agora, se eu digo, o problema é dinheiro, o problema são as condições de trabalho, eu não gosto do camarim, aí, calma aí, vamos conversar sobre isso. No momento em que alguém apresenta uma questão pessoal, familiar, sim, especialmente ligada à saúde, acabou a conversa. Acabou. Isso é a vida de cada um e cada um tem o direito de escolher sem precisar responder, sem questionamentos. Ele não queria ficar no Corinthians por algum motivo ou por vários, e ele não teve coragem de ser claro, honesto, transparente e dizer quais eram esses motivos. Então ele criou uma história para encerrar e foi embora. Essa história não era real, esse motivo não era verídico, agora está absolutamente claro. E como disse o Praz, o presidente do Corinthians tem um motivo a mais para se sentir mal em relação a essa história, porque foram diversas vezes, não apenas uma, em que foi dito que eles tinham uma relação de irmãos. Na própria coletiva de despedida, né, quando o Corinthians anuncia que o Vitor Pereira não vai continuar, o presidente do Corinthians diz, eu ganhei um irmão, ou algo nessa linha. Se alguém que gera numa pessoa a impressão de ser um irmão faz esse tipo de coisa, toma esse tipo de atitude, imagine se fosse uma pessoa que gera nos outros a impressão de não gostar delas. É isso que eu pergunto. Imagine se a impressão gerada pela conduta e pelo comportamento do Vitor Pereira no Corinthians fosse uma impressão de quem não gosta dos outros com os quais trabalha. É realmente muito, muito impressionante o que ele conseguiu fazer. Bom, cara, não seria diferente, né? Não seria diferente essa choradeira. Lógico que eles fazem parte ali da imprensa paulista, eles vão continuar chorando, vão falar que o cara é mau caráter, vão falar um monte de coisa, até porque o Vitor Pereira foi para o Flamengo. Se tivesse ido para outro clube, né? Se tivesse ido por um Vasco da vida, um Fluminense, um Atlético Mineiro, seja quem for, tenho certeza que esse auê todo, né, essa confusão toda, estaria mais calmo. Ele não ia ter essa repercussão. Mas como o Vitor Pereira foi para o Flamengo, fica aí, né, a tristeza, né, a mágoa dos jornalistas que cobrem os times paulistas, inclusive o Corinthians. Por isso, esse chororô da imprensa paulista, da imprensa bairrista e de muitos jornalistas e ex-jogadores corintianos que estão até agora, chorando muito. E agora o Duílio vem falar de amor, que o Vitor Pereira era como um irmão para ele. Porra, amor no futebol, meu amigo. Amor no futebol, aí é ser juvenil demais, porque amor no futebol, se nunca existiu, há muito tempo que não existe mais. Tá de brincadeira o presidente
do Corinthians vir falar em amor, vir falar em amizade, em irmandade dentro do futebol. Porra, Duílio, tá de brincadeira, né?